Todos os dias, um jovem pescador chamado Syracuse sai para pescar na costa da Irlanda. Um dia, ele encontrou uma jovem nas suas redes. Ele a ajuda e quando ela recupera a consciência, ele fica bem aliviado ao ver que ela parece ilesa. No entanto, ela se comporta de maneira estranha e se recusa a ir para o hospital. Ela também não consegue se lembrar do próprio nome, o que Syracuse atribui à amnésia. Ele a leva para casa da sua falecida mãe, oferecendo alguns sanduíches e sugere que ela fique lá por um tempo. Ele precisa ir ver a sua filha Annie, que mora com a sua ex-esposa Maura. E hoje ele tem que levar a menina para diálise. Enquanto o procedimento estava em andamento, ele conta a Annie uma história sobre um pescador que pegou uma mulher no mar. A Annie explica que provavelmente era uma sereia, uma criatura sobre a qual aprendeu na escola. Às vezes, elas vêm para a terra até que o mar a chame de volta. Após o procedimento, Syracuse leva a Annie de volta para sua mãe, que estava ansiosa para mostrar a ela a nova cadeira de rodas elétrica que recebeu. A Annie exibe a cadeira ao seu pai, mas a sua mãe imediatamente o critica por não ter falado com o médico sobre um novo rim para a filha. Na manhã seguinte, o Syracuse encontra a mulher lavando roupas em um riacho e cantando em uma língua desconhecida. Ela pergunta se pode ir com ele e ele a deixa subir a bordo do seu barco. No caminho, ela diz que seu nome é Onine, que significava da água. Logo o barco do Syracuse para pescar lagostas, mas as cestas saem vazias. Onine começa a cantar uma canção que o Syracuse nunca tinha escutado antes, e de repente todas as cestas estão cheias de peixes. Ela o ajuda a puxá-los para fora e fica bem surpresa quando ele joga os menores e os que sobraram de volta ao mar. No entanto, ela se recusa a ir com ele ao mercado. Ele vende as lagostas para compradores atônitos e compra um vestido em uma loja. Em seguida, ele vai buscar a Annie na escola. No caminho para casa, ele continua a história sobre o pescador e a mulher do mar. Ela canta para os peixes e ele os captura. Ambos estão felizes. A Annie acha que é um sonho, porque tudo parece o sonho dele se tornando realidade. Além disso, ninguém conhece o idioma em que ela canta. Depois de deixar a sua filha em casa, Syracuse volta, sem notar que a menina curiosa estava seguindo ele. Ele dá a Onine algumas roupas e comida, quando chega a casa e a encontra conversando com seu pai, que pergunta quanto tempo ela vai ficar na sua casa. Ao escutar que depende dele, Syracuse decide que ela vai ficar para sempre, para viver com ele, felizes para sempre, como um conto de fadas que ele estava inventando com a Annie. Depois de ver tudo com seus próprios olhos, Annie vai à biblioteca e pede livros sobre Selkies, que são essas supostas criaturas. Enquanto isso, o Syracuse vai à igreja para confessar, admitindo que é alcoólatra, embora não tenha bebido há mais de 2 anos. Ultimamente, ele tem sido atormentado por um sonho que assiste ao funeral do novo marido da sua ex-esposa, que se chama Alex, após o qual se reconcilia com Maura, que ainda luta com problemas de álcool. O padre o aconselha a procurar um psicólogo, mas Syracuse lembra do segredo da confissão. Ele diz que puxou uma mulher da água com a sua rede e agora estava escondendo de todos os outros. O padre pede que ele vá à missa, pois não há outra maneira de ajudá-lo. Enquanto isso, ele estava estudando lendas sobre Selkies. Onine limpa o chalé e depois examina as coisas novas que o Syracuse trouxe para ela. Ela fica particularmente intrigada com as meias arrastão, que estica sobre uma mão, fazendo-se parecer com membranas. No dia seguinte, Annie vai ao chalé do avô e vê a Onine nadando. A garota se aproxima corajosamente da margem e declara que sempre soube que a história sobre o pescador e a Selkie não era um conto de fadas. Annie fala sobre a sua doença e pede que ela cure, mas Onine não conhece mágica. A garota faz muitas perguntas e Onine gosta da criança animada e direta. Annie pede que ela sempre diga a verdade, pois qual seria o sentido da amizade? Caso contrário, ela está muito curiosa para saber como é debaixo da água, se é melhor ou pior do que aqui. Onine diz que varia bastante, mas que cantar é mais fácil lá. Annie compartilha tudo que aprendeu sobre Selkies com o livro, e que eles podem ficar na Terra por até 7 anos até encontrarem felicidade com um humano. Então, ela muda bruscamente a conversa para a avó, porque o seu pai ainda sente muita falta dela. Lembrando-se da mãe, Annie se prepara para voltar para casa, e a Selkie pede que ela volte novamente. Syracuse também vai para a biblioteca para pegar alguns livros sobre Selkies, apenas para descobrir que a sua filha já os pegou. Enquanto isso, Annie encontra as crianças da vizinhança, que exibem suas bicicletas, e ela deixa uma das meninas brincar com a sua cadeira de rodas, antes que fique sem bateria e caia na água. As crianças abandonam ela e ela precisa voltar para casa, onde é recebida por Alex. Ele carrega sua bateria e diz que Selkies foram inventadas na sua terra natal, a Escócia. Mas a garota insiste que a Selkie
fala uma língua diferente. Enquanto isso, o Syracuse encontra Annie no meio da água numa baia e se oferece para levá-la de volta ao barco. Ele pede que ela segure o leme, mas quando o barco de patrulha passa rapidamente, ela se esconde e guia o barco com o pé. Syracuse a provoca, observando que ela se vira muito bem com os pés. Ela começa a cantar novamente, enquanto ele puxa sua rede e descobre que estava cheia de uma carga de salmão, que suas redes geralmente não conseguem capturar. Antes que ele possa desfrutar plenamente da sua sorte, Syracuse vê o barco de patrulha retornando. Os oficiais da vida selvagem encontram o salmão e exigem ver as redes que ele usou para capturá-los. Ele mostra suas redes para pegar salmão, mas elas estavam completamente secas, o que significa que ele estava dizendo a verdade. No entanto, os homens notam a mulher no porão. Ela confirma que o Syracuse pegou o salmão com uma rede comum e eles deixam o barco. Aliviados pelos oficiais terem acreditado na sua história e por nada ter acontecido com a Annie, porque ela foi vista por pessoas, eles vão juntos ao porto para vender a pesca. Syracuse oferece comprar um presente para ela e ela pede outro vestido, que ela vai escolher sozinha. A caminho da loja, eles encontram Annie, que fica encantada ao perceber que a história deles não é apenas um conto de fadas. A menina ajuda a Annie a escolher uma roupa, enquanto os moradores da cidade olham curiosos para Bela Estranha através da janela da loja. Mais tarde, Annie chega na casa da sua avó, que parece festiva e acolhedora, graças aos esforços da Annie. Ela se oferece para ensinar a menina a nadar, e ela concorda com isso, já que terá alguém no mar junto com ela. Ambas brincam na água rasa, quando a Silk de repente vê algo na água e pede para Annie subir na jangada. Ela puxa um pacote que a Annie chama de roupa de Silk. De acordo com a lenda, se ela enterrá-lo no chão, poderá ficar em terra por 7 anos, desde que seu marido do mar não venha buscá-la. Após escutar a Annie, a Silk enterra o achado na estufa, e Annie conta os passos para poder lembrar exatamente do local. Mais tarde, ela conta ao pai sobre isso e o aconselha a ter cuidado com estranhos. Enquanto isso, todos vão ao festival local de barco, e a Silk nega a afirmação da Annie de que ela pode conceder desejos, pois ela não era realmente uma Silk. Chateada, Annie finge que os freios da sua cadeira de rodas falharam e cai no pier, esperando testar a veracidade das palavras da Silk. A Silk salta para salvá-la e puxa a garota para a superfície. Syracuse leva Annie de volta para casa e a entrega a Mora e Alex. Mais tarde, a Silk conta ao Syracuse que os freios da cadeira de rodas funcionam perfeitamente e que a Annie estava testando a sua habilidade de respirar debaixo da água. Ele confessa que costumava beber muito, mas um dia voltou de uma viagem e encontrou a mãe da Annie dormindo ao lado da criança inconsciente. Eles salvaram a menina e ele decidiu que um deles precisava permanecer sóbrio o tempo todo. Enquanto isso, Mora conta a Annie que um estranho de cabelos escuros estava procurando pela namorada do pescador, o que faz a menina ter um pesadelo. Enquanto isso, o Syracuse e a Silk se tornam íntimos, ficam juntos. Mais tarde, ele vai confessar e admite ao padre que pecou com a Silk na noite anterior, e agora teme a sorte que ela traz, pois há muito tempo perdeu a esperança pelo melhor. Ele sabe que algo maravilhoso ou terrível vai acontecer e tem medo de ambos. Após a conversa, o pescador sai da igreja e é abordado por um homem desconhecido fazendo perguntas sobre a Silk. O Syracuse o ignora e se afasta. Naquele dia, ele leva a Annie para diálise, como de costume, mas quando volta para casa ninguém estava lá. Mora e Alex estiveram bebendo em um bar próximo e Syracuse leva a menina até lá. E finalmente, chegando em casa, encontra a porta arrombada e a Silk não estava em lugar nenhum. Syracuse procura pela costa e eventualmente a encontra escondida. Ela o lembra do marido e diz que ele estava aqui para levá-la embora. Enquanto isso, Mora, embriagada, estava andando na cadeira de rodas da filha e apesar dos avisos do Alex, estava determinada a ir para casa. O Syracuse esconde a Silk em uma caverna secreta atrás da cachoeira, oferecendo realizar um desejo para ela. Mas o seu único desejo é que a Annie fique bem, então ele deseja que ela possa ficar. Enquanto isso, o homem que estava procurando pela Silk estava dirigindo pela cidade e se envolve em um acidente de carro, colidindo com um carro dirigido pela embriagada Mora. Alex é arremessado pelo para-brisas. Annie, no entanto, consegue se prender no cinto de segurança, mas ainda assim sofre ferimentos. Syracuse e a Silk, que passava de carro, reconhece o veículo e o Syracuse grita e corre até os paramédicos enquanto eles colocam a Annie em uma maca para levá-la ao hospital.
Mais tarde eles encontram a menina no hospital e descobrem que ela estava passando por um transplante de rim imediato do Alex, que por sorte era um doador compatível. Enquanto isso, o homem desconhecido encontra Silk no corredor. Ele se pergunta por que ela fala em língua deles, já que nenhum dos dois pertencia a esse lugar. O Mara cuspiu, mas não é o mundo deles. A mulher pede a ele que volte para casa sem ela. Na manhã seguinte, Annie acorda e imediatamente pergunta onde estava Silk, e Syracuse a tranquiliza, dizendo que em breve haverão. Algum tempo depois, uma cerimônia de cremação pro Alex acontece. Mora espalha as cinzas dele sobre o mar, lamentando que dessa vez ela não possa culpar o seu ex-marido por tudo. Ela pede que ele cuide da Annie, mas exige que ela se livre da Silk, e força o ex-marido a beber em homenagem à alma do Alex. Em um estado de embriaguez, Syracuse vai até o barco onde a Silk estava escondida e, chamando-a de Silk, leva ela para o mar, onde exige que ela volte para o marido e cante as suas canções para ele. Ele a leva até o pé do farol e continua insistindo que ela precisa partir. Ele a deixa lá e se prepara para partir, acreditando que a vida não é um conto de fadas, que pessoas e Silks não podem ficar juntas. A Silk pede uma chance para se despedir da Annie, mas ele vai embora. Quando a noite cai, o tronco onde ela estava sentada faz a sua silhueta parecer a de uma mulher com uma cauda. Esperando a escuridão cair, ela pula no mar. De manhã, o padre acorda o deprimido Syracuse, que percebe que cometeu um grande erro. Ele leva a Annie do hospital para casa. A menina o conforta, dizendo que a Silk voltará, porque deixou algo para trás. Mais tarde, Annie assiste à televisão, onde a banda islandesa Sigur Rós estava apresentando, e de repente Syracuse reconhece as palavras. Ele percebe que a Silk era uma mulher comum e corre até o farol. A princípio, ele não consegue encontrá-la em lugar nenhum, e corre pela costa gritando, mas logo vê uma fogueira, onde a Silk estava se aquecendo. A princípio, ela diz que é uma criatura do mar, que encontrou as suas roupas mágicas e as enterrou para poder ficar para sempre com a família que ama, mas o Syracuse exige a verdade. Então, a Silk admite que era uma mensageira entregando substâncias ilegais da Romênia. Ela estava em um barco com uma mochila cheia de substâncias quando, com a aproximação da polícia, seu guarda jogou na água porque ela não sabia nadar. Ela nadou até não aguentar mais e depois se afogou, mas ficou presa na rede do Syracuse. A mulher diz a ele que o seu verdadeiro nome é Iona. O pescador leva ela para casa, onde criminosos já estão esperando. Tendo feito a Annie de refém, o Syracuse tenta enfrentá-los, mas não consegue lidar com dois homens armados. A garota contou a eles sobre a história das roupas da Silk enterradas na estufa, e os homens exigem que lhes mostre o local. Todos se dirigem à estufa para desenterrar as roupas, mas não encontram nada, pois a Annie escondeu as roupas da Silk em outro lugar. A Iona promete ficar com a Annie, e ela admite que escondeu o pacote na caixa de lagostas. Todos vão pro barco, mas quando os criminosos levantam a caixa, a Annie lembra a Iona que ela é uma Silk e eles não. Então ela joga um dos vilões na água e ele se afoga. Enquanto Syracuse joga o outro romeno na água, desarmando ele, a polícia chega logo em seguida, prende o criminoso junto com a Iona, que enfrenta a deportação a menos que obtenha a cidadania ou se case. Mais tarde, a Annie se confessa e diz ao padre que o seu pai vai se casar em breve, mesmo se ela não fosse uma verdadeira Silk. Mas afinal, você não poderia se casar com uma foca, não é? Nas cenas finais, uma garota de vestido branco e um pescador de terno partem no seu barco para a lua de mel, dando vida ao conto de fadas sobre a felicidade de um humano e uma Silk. Então, tudo é finalizado.